misericórdia de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé, do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, já no início desta reflexão, nós te pedimos, aumenta a nossa fé, Jesus. Dá-nos uma fé forte, uma fé madura. Muitas vezes não somos capazes, Senhor, por nós mesmos de acreditar, de assumir suas promessas. Muitas vezes ficamos parados nos nossos medos, problemas, situações aparentemente impossíveis. Muitas vezes, Senhor, o sofrimento faz com que a gente fique tão centrado na gente mesmo, nos nossos impossíveis, que a gente não consegue ver nada mais adiante. Dá-nos fé, aumenta a nossa fé, convence a nossa mente, Senhor, o nosso cérebro que às vezes corre com tantas dúvidas, tantas descrenças. O Senhor disse no Evangelho que se nós crescemos, até mesmo uma montanha nós moveríamos pelo poder da fé. Fortalece a nossa fé, faz-nos crer naquilo que a gente não vê, faz-nos esperar nas tuas promessas, Senhor. Dá-nos essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos São Domingos e eu não vou me deter tanto sobre a realidade do Evangelho, quero falar um pouco sobre São Domingos, mas o Evangelho está falando de uma realidade muito basilar, que a gente já sabe, a realidade da fé, que é uma virtude teologal, infundida em nós pelo batismo, mas que precisa ser cultivada, que precisa ser alimentada, que precisa ser fortalecida. Olha só que pobreza que acontece quando falta fé. Jesus estava, você viu que ontem, nós celebramos, anteontem aliás, nós celebramos a transfiguração, e essa passagem, ela está justamente depois do evento da transfiguração no Evangelho. Jesus e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam sobre o Monte Tabor, e os discípulos estavam lá embaixo. Então aquele pai com aquele filho problemático, que aqui em Mateus está descrito como epilético, mas nos outros evangelhos correspondentes está descrito como possesso pelo demônio, pelo mal. Aquele pai desesperado pensou consigo: não, aqueles homens andam com Jesus, então eles partilham o mesmo poder de Jesus. Então foi o seu desapontamento, o seu desânimo, quando ele percebeu que aqueles discípulos de Jesus não podiam dar Jesus a ele, não podiam partilhar do mesmo poder de Jesus. Isso é tão triste, né? Quando o mundo procura Jesus em nós, discípulos de Jesus, e não encontra. Isso é muito triste, isso é um pecado da nossa parte. Porque, veja bem,
As pessoas têm o direito de encontrar Jesus nos seus seguidores. As pessoas têm o direito de encontrar Jesus em mim e em você. Isso nas situações mais ordinárias que a gente vive, né? Você que está no seu trabalho, lá no seu trabalho as pessoas veem Jesus em você? Na sua casa as pessoas encontram Jesus em mim, em você? Na sua universidade? Por isso que nós precisamos, em primeiro lugar, alimentar nossa fé com a oração e estar sempre pronto a testemunhar nossa fé, com a vida, mas também com argumentos, com palavras, para que as pessoas que vierem buscar água tenham em nós uma fonte. Nós não somos a fonte é Deus. Mas se nós de fato nadamos nessa fonte de graça, que é a presença de Deus em nós, nós temos o dever. As pessoas têm o direito de encontrar Jesus em nós, e nós temos o dever de ser de fato o rosto de Jesus para as pessoas. Por isso que a gente precisa viver aquele processo que na teologia ortodoxa oriental é chamado de processo de deificação. No Ocidente nós chamamos de cristificação, né? Mas é mais ou menos o mesmo postulado. À medida que você vai se entregando a Deus, você precisa ir se deificando. Você precisa permitir que Deus te deifique. O que é isso? Que Ele te torne mais parecido com Ele. Que Ele desenhe o rosto dEle em você. Jesus tem conseguido desenhar o rosto dEle em você, em mim? Ou será que talvez o nosso temperamento desordenado, o nosso mau humor, o nosso apego a picuinhas, a coisas materiais, a nossa implicância está impedindo as pessoas de terem acesso ao Deus que nós dizemos viver, no qual nós dizemos crer? Isso é muito sério. Nós precisamos viver esse processo de configuração. Eu gosto sempre de falar desses 3 estágios, né, da vida espiritual. Isso não é nenhuma conceituação de nenhum livro, não. Foi algo pessoal mesmo, que rezando eu tive esse insight. Nós celebramos a festa da transfiguração essa semana. E você sabia que a transfiguração nos revela uma verdade? Na vida humana, nós percorremos 3 estágios que são revelados nos prefixos. O que é prefixo? É aquela primeira parte, né? Sufixo é a parte final, claro, não estou aqui para ensinar português. Mas só para você entender, Jesus viveu a transfiguração. Mas a transfiguração é o estágio último da vida espiritual e o que Deus nos chama a viver. Nós vivemos, infelizmente, a desfiguração, depois vivemos a configuração e depois temos que viver a transfiguração. 3 prefixos, des, com e trans. Tudo com a figura, né? Nós fomos desfigurados pelo pecado original, pelas consequências desse pecado que permanece em nós. A desfiguração. Ou seja, o pecado que nós consentimos, os vícios, as deficiências de caráter, aliás, elas nos desfiguram. Ou seja, elas apagam a figura de Cristo em nós, a imagem de Cristo em nós. Elas desdesenham o rosto de Cristo em nós. Todos nós fomos desfigurados. Só que tem gente que escolheu morar na desfiguração, escolheu habitar na desfiguração. Todas as vezes que você diz não ao amor e sim ao ódio, você escolhe morar na desfiguração. Você se desafeiçoa de Cristo. Não é? O que é afeiçoar? Receber as feições, né? Interessante que eu tenho um avô por parte de mãe que tive, né? Eu nem o conheci, mas disse que ele era muito alto, tinha os traços do olho, do rosto como o meu, né? Eu não conheci, mas eu encontrei certa vez um idoso lá na cidade onde eu morava, no Paraná. Ele disse: nossa, você tem a feição do seu avô. Eu lembrava o meu avô, né? O que é se afeiçoar a Cristo? É receber a feição. As pessoas vão olhar e falar: nossa, eu estou vendo as feições de Jesus em você. Mas como eu disse, o pecado nos desfigura. Quando você escolhe deixar o ódio falar mais alto, as deficiências do seu temperamento. Tem gente que pediu para ser chato, entrou na fila 10 vezes, que faz briga por causa de tudo, sabe? Você está se desfigurando e impedindo os outros de encontrarem o Deus que eles tinham por direito encontrar em você.
A gente se desfigura quando a gente escolhe morar no vício, na impureza, na fofoca, na murmuração, quando a gente privilegia o ódio. Eu vi essa semana, com certeza você viu, né? Eu até fiz um post hoje na minha rede social, fiquei tão triste aquilo que aconteceu no interior de São Paulo, em Valinhos, que aquele entregador de pizza, humilde, simples, foi entregar e estava esperando para receber, né? E um dos moradores ali começou, o vídeo correu à internet, começou a humilhar e dizer assim: o que você está fazendo aqui? Você nunca vai ter a casa como a minha, você nunca vai ser rico, você é pobre, humilhando o rapaz, né? Nossa, tão triste. Depois alegaram até que o rapaz tem problemas mentais. Mesmo que tenha, ele ouviu isso de alguém, né? Porque uma pessoa não sai com uma ideia dessa assim de uma hora para outra, né? Ele ouviu isso de alguém, ele ouviu isso em algum lugar. Infelizmente, no nosso país, isso revela o que está na nossa mentalidade, de nós brasileiros ainda. O preconceito, sabe? O ar de superioridade. Gente, Deus não classifica pessoas. Para Deus todos são filhos. Deus não classifica pela cor, pela região do país que veio, pelo tamanho, pelo sotaque, pelo cabelo, pela cor do olho, pela procedência, pelo sobrenome, não. Para Deus todos são filhos. E todas as vezes que você escolhe humilhar um outro porque ele não tem a tua cor, o teu tamanho, não veio da sua região, ou não tem dinheiro como você está se desfigurando, você está matando o rosto de Cristo em você. O ódio desfigura. Nada é tão feio, nada, sabe, empobrece tanto a alma e a torna desfigurada, feia, como o preconceito. Que raio de pensamento de achar que eu sou melhor que o outro porque eu tive acesso à educação e o outro não. Gente, esse é um pecado que clama aos céus e que Deus vai pedir conta. Sabe? Quem somos nós para julgar que uma pessoa simples é inferior? Ou que uma pessoa de outro país, ou de aquela região do país é inferior? Isso é um pecado. A gente tem que combater o preconceito, porque ele nasce na nossa cabeça. E se as pessoas estão falando é porque elas ouviram. Se as crianças estão agindo assim é porque elas ouviram alguém falando, talvez dentro de casa, nos comentários. Nós somos. Isso contradiz a antropologia cristã. Qual é a base da antropologia cristã? O que é antropologia? Antropos, logos, a visão de homem, visão de ser humano. A antropologia cristã é a seguinte: Deus é Pai. A paternidade de Deus é o fundamento do nosso ser. E se Deus é Pai, aí da paternidade nasce a fraternidade. Deus é Pai, nós somos irmãos. Sabe, tem gente que às vezes até em nome da fé se julga superior. O outro não presta porque ele não crê como eu. Filho, filha, a sua religião tem que te tornar uma pessoa mais amável, não uma pessoa intransigente, teimosa. Isso é o processo da desfiguração. A desfiguração que acontece pelo preconceito, pelo ódio, pela vaidade, pelo orgulho, pelo temperamento não domado. Quantas pessoas destruíram o próprio casamento por causa das deficiências do temperamento, do caráter. Pessoa intempestiva. Certa vez eu atendi um marido, que eu até dei risada depois, né? Ele disse assim: padre, eu casei com 13 mulheres diferentes ao mesmo tempo, em uma só. Cada vez que eu chego do trabalho eu fico me perguntando, qual é a versão da minha esposa que eu vou encontrar hoje? Tadinho. Eu fiquei com vontade de rir ali, porque eu segurei a onda, né? Mas sofrido. Ele falava, tinha 13 em uma, né? A mulher de fases. Um dia ela estava lá em cima, outro dia ela estava lá embaixo, outro dia ela estava brigando, outro dia ela estava chorando. Sabe? Tem gente que não consegue se administrar. Se você não consegue administrar você mesmo, o que você vai esperar da vida? O que você vai esperar do seu marido, da sua esposa? É desfiguração. Tudo que vai contra o amor, a comunhão, desfigura o rosto de Cristo em nós. Quanta gente desfigurada pelo pecado, pelo vício, pelo adultério, pelo preconceito, pelas deficiências de caráter, pelas mentiras. A mentira desfigura a gente, mas a gente é chamado a sair da desfiguração e caminhar para a configuração. O que é configurar-se? É partilhar a figura, estar com essa figura, com essa feição. Eu me configuro a Cristo. Claro que essa configuração de maneira sacramental acontece no batismo, mas gente, se você não alimenta o seu batismo, se você não vive o seu batismo, ele está lá, mas fica escondidinho num canto da alma.
É preciso viver o batismo com seus deveres e direitos. A gente se configura a Cristo quando a gente começa a rezar, quando a gente começa a combater o pecado, quando a gente começa a parar de mentir, a parar de fofocar, a parar de reclamar. A gente se configura a Cristo quando a gente começa a entender quem Ele é, a ler a sua palavra, a colocar em prática os seus mandamentos. A configuração é essencial. Sem configuração a gente não amadurece, a gente não se salva. É um processo belíssimo, mas o auge do processo não se encerra na configuração. Tem um outro prefixo, que é o trans. A gente precisa, a exemplo do Cristo, chegar à transfiguração. O que é a transfiguração? O prefixo des quer dizer tirar a figura. O prefixo com quer dizer partilhar a figura. E o prefixo trans, de transfiguração, aí vem a palavra transportar, transmutar, quer dizer pegar essa figura com a qual eu me configurei e transmiti-la ao mundo, e transportá-la às pessoas, e transmutá-la nos ambientes nos quais eu estou inserido. Não adianta só você se configurar. Não adianta só você vencer a desfiguração. Não adianta só dizer não ao pecado. É preciso dizer sim ao amor. Não adianta só dizer não ao vício. É preciso dizer sim à virtude. Depois de se configurar, eu e você somos chamados a nos transfigurar. Nos transfigurar. Isso é essencial. Transfigurar não a nós mesmos, mas o Cristo que está em nós para os outros. As pessoas têm direito de encontrar Jesus em mim e em você. Eu preciso transfigurar. E eu transfiguro, eu levo a figura, eu transporto a figura, o rosto de Deus desenhado na minha alma, o rosto de Cristo, quando eu começo a atacar um dos grandes males do nosso tempo, que é o chamado narcisismo egoísta. Como as pessoas são narcisistas hoje em dia, como nós somos. Gente, eu sou honesto, às vezes eu vou conduzir uma palestra, ou vou fazer até uma live, no final tem dias que me dá uma decepção, porque é só assim, eu quero me dar, sabe, ou o que é pior, me dá, né? Claro que pela licença poética você pode dizer na oração, me dá, o certo escrito seria dá-me, né? Mas me dá, que está errado, né? Até o português, só no pessoal, a gente só pensa na gente. Sabe, não pode acontecer cura se você só ficar pedindo para você, se você olhar só para o seu umbigo. Você não transfigura quando você fica fechado no narcisismo egoísta. A condição para o amor acontecer é a gente se esquecer um pouquinho da gente mesmo e começar a transfigurar-se, transmitir, transportar a imagem do Cristo, o rosto do Cristo desenhado na nossa alma. A gente precisa transfigurar. Essa é a meta da vida cristã. Essa é a meta da vida espiritual. Sem transfiguração ninguém se santifica, ninguém se salva. Sabe, tem pessoas que o único evangelho que elas vão ler a vida inteira vai ser a sua vida. Tem pessoas que não vão à missa, não vão à igreja, não tem cultura religiosa, mas lá no seu trabalho elas estão vendo a tua vida, na tua escola. E a tua vida precisa ser um evangelho, uma boa notícia, o rosto de Deus transfigurado, transmitido a essas pessoas. Mas como a gente chega a esse estágio de transfiguração? São Domingos de Gusmão nos ensina. Você sabia que São Domingos, em 1214, ele estava rezando, e diz a tradição que Nossa Senhora apareceu a ele e revelou a ele o rosário. Você sabia que o rosário, na configuração atual, foi criado por Santo Domingos de Gusmão, né? O santo que nós celebramos hoje. E ele começou a rezar esse rosário, começou a viver o rosário como de fato é. Você sabia que o rosário não é uma repetição de Pai Nosso e Ave Maria. Ele é composto por 2 momentos. Primeiro, oração verbal, e depois oração mental. A oração verbal, sim, é repetir o Pai Nosso, 10 um Pai Nosso, aliás, 10 Ave Marias, o Glória, e assim sucessivamente. Mas a oração mental é aquilo que na tradição da igreja, nós chamamos, sobretudo na tradição beneditina, de contemplácio, contemplação. Não tem sentido você rezar o texto com a cabeça em 15 lugares ao mesmo tempo, não tem. Você tem que rezar o texto em cada mistério meditando. Você já percebeu por que tem o mistério da meditação? Para naquelas 10 Ave Marias e naquele Pai Nosso você está meditando. Por exemplo, hoje, sábado, mistérios gozosos. Primeiro o mistério gozoso,
o anúncio do arcanjo São Gabriel à Virgem Maria. Quando você vai, Pai Nosso, Ave Maria, você tem que estar meditando. Imagina Nossa Senhora, aquela adolescente, naquela cidade simples, pobre, Nazaré. O anjo apareceu a ela. Ela foi escolhida. E por quê? Por causa da sua humildade. E ela, mesmo sem entender, disse sim ao projeto de Deus. É uma via de mão dupla. Oração verbal, mas oração mental. Você sabia que uma das principais missões de São Domingos, dos dominicanos, é contemplar a verdade através do estudo da oração e transmiti-la, né? Contemplar. A contemplação é essencial. A gente só transfigura Cristo se a gente contempla Cristo. São João Paulo II dizia que o ser humano se transforma naquilo que ele contempla. Aquilo que ele contempla. Então a contemplação, ela é essencial. E você sabe que São Domingos viveu num tempo muito difícil. A heresia catarista dos cátaros, ou albigenses, que aconteceu do ano 1100 a 1200, mais ou menos. São Domingos, indo um dia numa peregrinação, ele era espanhol, para Roma, ele passou pelo sul da França e viu como essa heresia tinha se alastrado. E você sabe o que é a heresia cátara? Catarós, do grego, quer dizer puro. A heresia, os hereges cátaros, eles acreditavam que eles eram puros e eles se purificavam negando totalmente a matéria. Ou seja, eles acreditavam que existiam dois deuses. O Deus do Novo Testamento, que criou o mundo espiritual, e o Deus das coisas materiais do Antigo Testamento, que era Satanás, que criou a matéria, o corpo. Com isso eles negavam a divindade de Jesus, a humanidade, aliás, de Jesus, que Jesus se fez homem. Eles negavam a união hipostática. O que é a união hipostática? Verdadeiro homem, verdadeiro Deus numa só pessoa, que é a nossa doutrina, que é assim que Jesus se revelou. E eles negavam também a maternidade de Maria. E São Domingos combateu essa heresia, muito bravamente, com oração, com pregação. Pregava muito bem, muito inteligente, mas ele disse que o que mais fez ele alcançar esses hereges, ele disse nos seus escritos, nem foi tanto a sua pregação, mas foi a sua contemplação no rosário, que era transfigurada, transportada àquele povo quando ele pregava. Ele contemplou Cristo, por isso ele transmitia Cristo. E num mundo como o nosso, você sabia que essa heresia cátara, ela vai e volta nos círculos cristãos, sempre. Tem tanta gente que hoje que nega a matéria, que nega o corpo, que nega a sexualidade, que quer viver como um anjo. Você não é anjo, não. Como você lida com a sua sexualidade? Perguntei isso sábado passado, estou perguntando de novo. Sua sexualidade não é para ser negada nem reprimida, ela é um dom de Deus, é para ser curada e orientada do jeito certo. Como você lida com o seu temperamento? Como você lida com você mesmo, com a sua humanidade, com a matéria humana? Você se conhece? Você conhece as feridas presentes na tua história que precisam de cura, que precisam ser ordenadas para Deus? Contemple Deus na tua humanidade também. Jesus se fez homem, humano, para que a gente não desprezasse o que é humano, para que a gente não vivesse desencarnado, sabe? Mas a liturgia de hoje, interessante que eu estou falando nada do que eu preparei, ó, porque eu tinha preparado totalmente outra coisa. Mas foi a inspiração que me veio, né? De partilhar sobre essas realidades. E eu faço como aprendi com o Padre Jonas na Canção Nova, que a gente tem que deixar o Espírito Santo conduzir, né? Mas na liturgia de hoje, nessa reflexão, nós entendemos o caminho. Sair da desfiguração, caminhar para a configuração, partir para a transfiguração, mas contemplando o Senhor, Sua palavra, contemplando no rosário. O rosário é uma oração poderosíssima. O texto é uma oração através da qual muitas graças nos são dadas. É uma oração também que tem um impacto cerebral positivo. A gente oxigena o cérebro, a gente para, a gente respira melhor, não é? Contemplemos o Senhor, para podermos de fato levar o rosto dele para tanta gente que precisa, que talvez dentro da sua casa hoje esteja precisando. As pessoas não precisam tanto do nosso julgamento, precisam sim da nossa correção às vezes, que é um ato de misericórdia, mas antes e acima de tudo, a correção tem que ser uma só vez, depois tem que ser o amor. Tem gente que acha que nasceu para corrigir, né? Todo dia briga. Fale uma vez, dê um tempo para a pessoa reagir, depois fale de novo, mas transfigure Cristo. É assim que a gente plasma o rosto do Senhor na alma dos outros que precisam de nós. Senhor, nós te agradecemos pelas provocações dessa reflexão, dessa homilia. Nós te agradecemos, Senhor, pela liturgia de hoje. Eu te peço, Senhor, aumenta a nossa fé. Mais uma vez eu peço, o Evangelho falava de fé.
Mas derrama sobre nós agora, Senhor, o Teu Espírito Santo, a Tua graça. Senhor, liberta-nos agora de tudo que nos desfigura. Liberta-nos, Senhor, derrama agora sobre nós o Teu Espírito, Jesus. Liberta-nos do que nos desfigura, do que apaga a Tua figura em nós, a Tua feição, o Teu rosto em nós. Liberta-nos dos vícios, dos pecados, das mentiras, do preconceito, do ódio, do orgulho, da vaidade, da prepotência. Senhor, eu te peço, desenha o Teu rosto na nossa alma, desenha o Teu rosto no nosso caráter, nos configura a Ti, Jesus, nos configura a Ti. Nós queremos assumir a Sua figura, o Seu rosto, as Suas expressões, o Seu caráter em nós. A Sua mansidão e humildade de coração dai-nos, Senhor. Muitas vezes nós achamos que nós somos os donos da verdade, que temos que corrigir, que todo mundo tem que seguir a nossa cabeça, tão prepotentes que somos, vaidosos. Desenha o Teu rosto em nós, nos configura a Ti, Senhor. Mas, Senhor, nos dê a graça também de chegar a esse terceiro